Graças e paz, irmãos, amém? Estamos aqui mais um domingo para cultuarmos ao nosso Deus. Cleiton já avisou, mas esse fim de semana foi um fim de semana cheio de atividades para muitos irmãos da igreja, né? O pastor Moab foi convidado então para estar ministrando a mensagem para um congresso de casais, acredito que foi em Guaramiranga. E alguns irmãos também da igreja foram participar do EJC, né? Então, foi um final de semana cheio de atividades para muitos irmãos. Novamente, né, quero dar as boas-vindas para todos os nossos visitantes. Sempre é extremamente importante receber vocês aqui na casa de Deus. Sinta-se à vontade. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Aqueles que não trouxeram suas Bíblias poderão acompanhar no Data Show. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, nós já estamos em novembro, daqui a pouquinho chegaremos ao Natal, né? Quem prestou atenção na pastoral viu que o pastor já nos trouxe essa deixa, e, portanto, hoje nós vamos falar a respeito de nascimento, né? Hoje, boa parte dos brasileiros relembrou dos mortos, né? Falaram em finados, mas a Igreja do Senhor nesta noite irá falar sobre nascimento. Nós vamos abrir nossas Bíblias, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Uma história que muitas pessoas gostam de imaginar muita coisa, mexe com o nosso imaginário. Que é a visita dos magos, a visita dos sábios, e nós vamos estar hoje entendendo um pouquinho a respeito dessa palavra. Todos encontraram? Porque não está aparecendo para mim ali. Tá. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir um rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos. Senhor Deus, Pai da eternidade, Deus de infinita graça, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu neste culto. Muito obrigado, Senhor, por todos os louvores. Que o Senhor tenha, ó Pai, recebido nossas orações. Que na nossa boca, ó Pai, tenha falado somente a respeito da Tua majestade e da Tua glória. Que nesse momento, ó Pai, humildemente, eu te peço para que a gente venha entender a respeito da Tua palavra. Que a gente possa compreender o que essa passagem tem para nos ensinar. Abre, Senhor, nossas mentes e corações para estar recebendo. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou iniciar com a história que aconteceu em um reino bem distante. E
Nesse grande império, certa noite, o ar cheirava a incenso e fogo, de tochas. As ruas estavam cheias de gente. Homens, mulheres e crianças se apertavam diante dos portões do palácio daquele império, tentando ver algum movimento lá dentro. Sabe quando as crianças estão entre a gente e começam a pedir, começam a brechar? Era tipo isso que estava acontecendo. Por semanas, naquele império, vários mensageiros haviam anunciado: a rainha está prestes a dar à luz o herdeiro do trono. E agora, naquele exato momento, o futuro do império estava para nascer. Dentro do palácio, tudo era esplendor. As cortinas eram vermelhas e douradas, haviam guardas por todos os lados, os empregados correndo, mas todo mundo em silêncio esperando aquele menino. Os conselheiros, os grandes políticos do império, estavam todos no palácio também, estavam todos se entreolhando, um pouco apreensivos para a chegada daquele menino. O pai, o rei, mantinha um olhar de cansado, também um pouco ansioso. Ele estava esperando por aquele momento há anos. A gente sabe que, para todo o rei, a chegada de um herdeiro do seu trono quer dizer que a sua história há de continuar. Então, aquele homem estava muito ansioso pela chegada de seu filho. Então, um choro de um bebê rompeu a madrugada naquela certa noite. Ou naquela certa madrugada, melhor dizendo. O rei parou, o palácio inteiro parou de respirar aliviado. Lá fora, um mensageiro surgiu na sacada do palácio e anunciou em voz alta: nasceu o príncipe, o herdeiro do trono. A multidão explodiu em aplausos. Os meninos que estavam entreolhando para poder ouvir e entender, aplaudiam, cantavam. Os sinos das igrejas começaram a tocar. Canhões da marinha daquele império disparavam. E a cidade inteira entrou em festa. Os nobres se ajoelharam. Os músicos começaram a tocar. E ordens foram dadas para registrar tudo a respeito daquele menino. Seu peso, sua altura, o destino e o nome do futuro novo rei. E naquela noite, os céus daquele império brilharam com fogos que pareciam alcançar as estrelas. Era a coisa mais bonita do mundo naquele império. Homens poderosos dormiram tranquilos naquela noite, acreditando que o mundo acabara de ganhar seu grande salvador humano. Um homem coroado, nascido em seda, cercado por ouro e glória. Mas eu quero trazer para vocês o inverso dessa história. Naquela mesma noite, nos céus, os seres celestiais assistiam um verdadeiro rei nascendo. Não era um palácio, mas era um estábulo. Não era cercado por conselheiros e guardas, não tinha pompa nenhuma naquele lugar. Não foi recebido por trombetas e fogos, mas por anjos e pastores. Enquanto homens se curvavam diante daquele berço real, daquele menino naquele império, os céus se inclinavam diante do verdadeiro rei, diante de uma manjedoura. Enquanto os povos celebravam o nome, o rei humano, os céus proclamavam o nome que está acima de todos os nomes. O rei daquele império receberia uma coroa de ouro, mas o verdadeiro rei futuramente receberia uma coroa de espinhos. E assim, longe das luzes, na simplicidade de Belém, que até então era uma cidade esquecida, estava nascendo o verdadeiro dono do trono. Mateus descreve, no capítulo 2, um cenário bem diferente de nossa história. Não há multidões esperando a Jesus. Não há multidões se entreolhando e de forma ansiosa esperando Jesus. A gente não vê manchetes espalhando a notícia de que o rei iria nascer naquela noite. Veja, nesse cenário aqui do capítulo 2 de Mateus, não há demonstração de riquezas humanas, não há palácios, não há ouro em abundância, nem protocolos sofisticados. Aqueles protocolos, sabe, quando a gente vê na TV a coroa britânica, aquele negócio bem bonito, de quando o príncipe nasce, ou de quando eles vão se casar, não tinha nada disso. No nascimento de Jesus, tudo mostrava humildade. E aqui, em Mateus 2, nós temos a história do nascimento de um rei que possuía
todas as riquezas da terra. Todas as glórias que eram possíveis, Jesus tinha. Mas ele escolheu vir ao mundo para salvar o seu povo. E como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, tornando-se servo e morrendo pelos pecados do seu povo. E este rei, em sua humildade, recebeu a visita de alguns sábios, a visita de alguns magos, vindo de terras distantes, guiados apenas pela fé e pela luz de uma estrela. Veja que brilhante essa história. Para prestar culto àquele frágil menino que se encontrava ali nos braços de sua mãe. Um dia, eles tiveram que visitar esse menino de forma oculta. Lembrem que eles estavam em Belém por conta do censo que havia sido ordenado. Ninguém conhecia a respeito daquele rei que estava para nascer. Então, aqueles magos foram visitar a Jesus de forma oculta. Mas há um dia, e na sua segunda vinda, ele não vai vir de forma mais oculta. Apocalipse, capítulo 1, vai dizer que naquele dia ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Ele não vai vir mais de forma oculta. Nesta noite nós vamos conhecer um dos exemplos de fé mais belos e profundos do Novo Testamento. A visita dos magos do Oriente tem reflexões extremamente importantes para nós nessa caminhada cristã. Convido os irmãos a voltar às suas mentes agora para a Bíblia, no verso 1, quando diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perceba o seguinte, a primeira pergunta que nós devemos fazer quando a gente olha para esse texto é que como esses homens, vindo do Oriente, sabiam a respeito do nascimento de Jesus? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós não temos muitas informações a respeito do capítulo 2 de Mateus. Ele não achou por bem colocar todas as informações aqui. Nós temos poucas informações, e a informação que ele nos dá é que esses magos vieram do Oriente. E o mais provável é que esses homens tinham vindo de alguma das regiões onde havia alguma comunidade de judeus que estavam dispersos ainda daquela época. A gente vai ver muitos comentaristas dizendo que é muito provável, então, que eles vieram da Babilônia, mas alguns vão afirmar de forma categórica que esses magos eram persas. Os magos, no tempo de Daniel, se a gente voltar para o profeta, nós vamos ver que esses homens eram considerados conselheiros dos reis. É por isso que Lutero, em sua tradução, vai chamar os magos de sábios. Então, os magos, nós não estamos falando de uma coisa misteriosa, como os astrólogos que existem hoje, mas nós estamos falando de homens que estudavam, de fato, a astronomia e entendiam um pouquinho de astrologia. Mas a verdade é que nós não temos muitas informações. Mas, de alguma maneira ou de outra, esses homens aqui foram alcançados pela palavra de Deus, lá no Oriente. Porque eles sabiam das profecias a respeito do descendente de Davi, Jesus Cristo. Eles não souberam de uma forma do nada. Alguém um dia teve que chegar com a mensagem para esses homens. E neste domingo nós estamos falando em missões, e a gente já lembra disso, porque eles estavam longe do cenário onde aconteceria o evento mais importante da história até então, que era o nascimento de Jesus. Então veja, Deus usou alguém para semear a sua verdade para aqueles homens e colocá-lo dentro da história da redenção. Veja que brilhante. Isso já nos leva a refletir, nós tiramos nossa primeira lição aqui sobre a importância do evangelismo. Nesse exato momento, existem diversas pessoas em toda parte do mundo, em toda parte do Brasil, cultuando a Deus. Porque milhões de pessoas, milhares de pessoas, um dia também foram alcançadas pelo Evangelho. E nós podemos lembrar que existem pessoas sedentas lá fora para poder cultuar a Deus. Tanto que nos países perseguidos, tem pessoas que estão fazendo culto nesse momento em verdadeiras masmorras. Pessoas que estão adorando a Deus de forma escondida. Porque o Evangelho foi alcançado lá, mas os seus governadores não permitem que Deus seja adorado.
Pessoas que nesse momento talvez estejam fazendo culto debaixo de árvores, tá? Nós estamos aqui num conforto, numa cadeira confortável, com ar-condicionado, mas existem milhares de pessoas lá fora que nesse momento estão cultuando a Deus, estão celebrando a Deus, sem estar no conforto que nós estamos. É bom lembrar que existem muitos países, né, que o cristianismo ainda é proibido. Conta-se uma história que em uma aldeia muito fria do norte da Ásia, um missionário deixou acidentalmente uma pequena lamparina acesa. Era uma espécie de várias lamparinas, perto uma da outra, para iluminar todo aquele arraial. E ele saiu e deixou aquela lamparina acesa, acreditando ele que um dia em algum momento aquela lamparina seria apagada pelo vento gelado que estava soprando naquele momento. Mas dias depois, ao voltar, ele encontrou algo surpreendente. A chama, na verdade, não havia sido apagada. Ela havia sido espalhada. O fogo alcançou as lamparinas vizinhas, as cabanas vizinhas, e havia acendido uma a outra. Até que, quando ele olhou lá do alto da montanha, da colina, pôde ver dezenas de luzes brilhantes naquela tribo, no meio da escuridão do vale. Ele ficou logo assustado, né? Imaginou logo, então, que tinha acontecido naquele momento um incêndio. Mas ele logo percebeu que as lamparinas não haviam causado nenhuma destruição. Elas haviam trazido luz e calor para aquelas casas que estavam geladas. O fogo que ele achou que seria apagado pelo vento foi justamente levado pelo vento. Assim é o Evangelho. Muitos acham que ele vai se apagar em algumas regiões. Nessas regiões onde muitas das vezes a gente acha que elas não serão alcançadas. A gente, no nosso conforto de nossa casa, nem sabe que Deus está usando verdadeiros evangelistas para chegar igual ao vídeo que nós assistimos. Em lugares que as pessoas têm que pegar barcos, passar horas, dias, para poder falar a respeito do amor de Deus. Então veja, nessa história é igual o Espírito Santo, é o vento de Deus, ele sopra e espalha para lugares menos prováveis, que a gente nem imagina chegar. Meus irmãos, essa é a beleza do Evangelho, viu? Ele vem sem preconceitos, ele não se limita às raças, ele não se limita às situações econômicas, rico, pobre. A gente estudou na semana retrasada, eu estive trazendo a genealogia de Jesus, e a genealogia de Jesus, nós vamos ver que Raabe, uma prostituta, entrou na genealogia de Jesus. Então, Deus, ele não tem preconceito nenhum a respeito das pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho. E aí nós podemos lembrar das palavras de Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 16, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, o grego representando a todos nós, gentios que um dia foram alcançados pela verdade de Deus. A grande verdade, meus irmãos, do capítulo 2, é que esses homens sabiam do nascimento de Jesus. Porque, na realidade, se um dia eles foram alcançados, todas as Escrituras, todo o Antigo Testamento já apontava para Jesus. O nascimento de Cristo havia sido profetizado ao longo de toda a história. O Antigo Testamento foi uma preparação para a chegada de Jesus. Sua vida foi antevista pelos patriarcas, anunciado pelos profetas e esperado pelo povo da aliança. É por isso que, na ótica hermenêutica do evangélico, a gente precisa ler o Antigo Testamento, sempre lembrando que ele está apontando para Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo que o Antigo Testamento fala. A segunda coisa que nós podemos reparar nesse texto é a seguinte, outra pergunta que nós podemos fazer. Esses homens vieram, então, de longe. Se Mateus nos diz que eles vieram do Oriente, você lembre que não existia avião, não existia carro, não existia uma moto, não existia moto elétrica, não existia nada que facilita as nossas andanças aí pelas cidades, pelos estados ou pelo mundo. Não tinha carros velozes aqui.
Então, a gente já percebe que esses homens tiveram que viajar quilômetros e mais quilômetros, atravessando desertos, montanhas, enfrentando riscos, talvez, de serem assaltados, deixou, talvez, suas famílias lá onde eles moraram, talvez passaram por situações de fome, fadiga, cansaço. Nos desertos daquela região, imagina o que é você viajar, talvez num jumentinho, ou talvez num camelo. Se nós muitas vezes não conseguimos enfrentar o calor de Mossoró, imagina o calor da região ali do Oriente. Meus irmãos, os perigos naturais, mas tudo isso com um único propósito de se encontrar com Cristo, o Salvador. Sabe o que é que isso nos ensina? Nos ensina algo extremamente precioso. A caminhada até chegar a Cristo, ela é cheia de desafios. A caminhada do cristão, ela é cheia de dificuldades. São problemas que nos aparecem, provações que nós enfrentamos todos os dias, os desvios de rota que muitas das vezes o pecado quer nos impor. Tem momentos que a chama ela pode até se apagar. E aí é nesses momentos que nós pedimos socorro a Deus através de oração. E a gente lembra do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, quando ele diz, nisso exultais, ou seja, ele estava falando para os irmãos que estavam sendo perseguidos naquela época. Ele disse, nisso exultais, ainda que agora, por um pouco tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, é impossível nós chegarmos a Cristo, é impossível nós termos uma caminhada cristã sem carregar a nossa cruz. Não é isso que Jesus nos ensina? A promessa de Jesus para nós cristãos não é exatamente que nós vamos ter as melhores economias, que seremos ricos ou que não teremos provações, que não teremos dificuldade. Mas Jesus nos ensina e nos manda levar a nossa cruz. Então, nesta noite, nós precisamos aprender com esses homens o quanto é importante nós buscarmos a Cristo em nossas orações diárias, nos cultos de domingo, nos nossos cultos de quarta, nas nossas escolas bíblicas dominicais. Veja, esses homens enfrentaram uma longa jornada apenas para adorar o Salvador. E muitas das vezes nós não queremos acordar cedo para vir para a EBD. Então, nós estamos falando de gentios, de homens que não têm esse relacionamento com Deus como eu e você tem. Mas eles sentiram essa dificuldade, eles sentiram esse desejo profundo de chegar em Jesus. Aí a gente pode lembrar também das palavras de Paulo em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em terceiro, esses homens vão ensinar o seguinte. Perceba que a Bíblia, por mais que a tradição vá colocar nome nesses homens, mas a Bíblia não vai falar no nome deles. Na verdade, Mateus nem nos fala se eram 3 sábios, como nós estamos acostumados a ver nas imagens, né? Muitas das vezes no Natal é isso que a gente vai ver, né? Os 3 magos dando o ouro, a mirra e o incenso, né? E Jesus na manjedoura. E aí Mateus, na verdade, nós vamos aprender aqui que ele nem diz que é 3, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 2. Ele nem coloca nome para esses homens. E a gente vai ver, na realidade, que o verso 11 vai dizer que Jesus não estava na manjedoura, ele já ação. Cada participante desse drama esboçou uma reação diferente. E Herodes, então, fica desesperado. Meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, esse Herodes aqui é o Herodes considerado Herodes o Grande. Ele foi responsável pela construção do templo em Jerusalém. Ele realizou grandes obras em Jerusalém. Ele foi responsável pelo porto de Cesareia. Mas esse homem aqui é descrito também como um homem rico, politicamente habilidoso. Era um excelente administrador. Ele era astuto o suficiente para sempre se manter no poder em Roma. No entanto,
a história fala a respeito da crueldade desse homem. Herodes era um homem cruel, paranoico, inseguro, especialmente nos seus últimos anos. À medida que o tempo ia passando, Herodes ia ficando pior. Só para vocês terem uma ideia, o ciúme de perder o trono era tão grande que a história, isso aqui é fato verídico, viu gente? Ele era tão paranoico que, dentre as várias esposas que ele tinha, Herodes mandou assassinar sua principal esposa, porque achava que ela poderia tomar o seu reino junto com um de seus filhos. Ele assassinou 2 de seus filhos, com medo de perder, com medo que eles conspirassem para tirar o trono dele. Ele considerava, todos que ele considerava inimigo, aquele homem matava de forma impiedosa. Sua crueldade ficou tão notória que o historiador Flávio Joséfo disse que César Augusto dizia o seguinte, era uma frase que, inclusive, naquela época de Roma, naquela época em Israel, era uma frase que ficou muito difundida, que era: melhor ser um porco de Herodes do que ser um filho dele. Então, esse homem, com essas características todas que eu falei, ele não tinha como ter outra reação senão ficar perturbado. Imagine, os caras vêm lá do Oriente, que ele nunca viu na vida. Ele estava bem lá no trono dele. Ninguém iria tomar, porque ele já tinha mostrado o seu poder. Ele tinha as bênçãos de Roma. Aí chega uns caras que a gente não sabe quantos eram, e chega perguntando sobre um rei. Então, ele ficou perturbado, como o verso 3 disse. Ele ficou profundamente alarmado. Imagine, rei dos judeus. Sua sede de poder era tamanha que ele não havia espaço em seu coração, nem mesmo para um bebê. É muito provável que medo e fúria tenham tomado conta de Herodes naquele momento. Tanto que no verso 16 vai dizer que ele mandou assassinar todos os bebês. Herodes, é notável que ele não conhecia as escrituras profundamente. Por isso que no verso 4, a gente vai ver que ele mandou chamar os principais, fariseus, saduceus. Ele queria saber onde Jesus iria nascer. E os escribas vieram então. E aí eles responderam o quê? Responderam no verso 5, que Jesus iria nascer em Belém da Judeia. Com certeza, quando ele ouviu isso, ele ficou com mais raiva ainda. Porque ao invés dos escribas, dos saduceus, dos homens da lei vir e falar coisas boas para o ouvido de Herodes, porque todo mundo ficou com medo. Imagina o que aquele homem ia fazer, ele mandou assassinar todos os bebês. A probabilidade dele fazer uma matança em Jerusalém seria tão grande que aqueles homens poderiam ter mentido, mas ele disse: vai nascer sim o rei dos judeus. E a palavra diz que ele vai nascer em Belém. Belém quer dizer casa do pão. E não tinha lugar melhor que aquele que diz que é o pão da vida para nascer na casa do pão. Olha, as coisas de Deus, elas não têm erro. Elas são, de fato, desenhadas desde o princípio, desde o Gênesis. Era impossível que aquele que diz que é o pão da vida não nascesse na casa do pão, que era Belém. Veja, os versos seguintes vai dizer então que Herodes chegou para os sábios, no verso 7, vai dizer que ele chamou os sábios e de forma, com palavras talvez doce, mas um coração cheio de amargura, disse: olha, vá em Belém, mas na volta, me diga onde está o menino, porque eu quero ir adorá-lo. Então, Herodes já estava planejando o mal. Ele estava imaginando que poderia enganar os sábios e frustrar os planos de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Nenhum governante neste mundo foi capaz de refrear os planos de Deus. Nenhum. Imagine uma criança tentando segurar a maré do mar com as mãos. Ela corre até a praia, tenta conter a onda com seus bracinhos pequenos, mas a água vem e passa por todos esses seus dedos, voltando ao seu curso natural, que é ir e voltar. Assim são os poderosos deste mundo. Diante dos planos de Deus, eles tentam conter, eles tentam controlar ou impedir o agir divino, mas o mar da vontade de Deus continua avançando de forma irresistível. Nenhum ser humano, nenhum governante. E eu quero dizer a você que ao longo da história, então Herodes tentou matar Jesus, mas ruiu.
A Bíblia vai dizendo que está no capítulo 2, que pouco tempo depois Herodes morreu. Pilatos usou seu poder civil para condenar o Filho de Deus, mas a morte da cruz, que era símbolo de vergonha e de dor, era na realidade a vitória do povo de Deus. O imperador Nero perseguiu os cristãos, tacou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos, mas no final o evangelho cresceu ainda mais. Estevão foi apedrejado, os homens ficaram com medo e eles saíram pela Judéia, por Samaria, e o evangelho cresceu mais. O imperador Domiciano exigia adoração como se fosse Deus e perseguiu muitos cristãos, mas também não conseguiu refrear o evangelho. Todos esses homens se foram, morreram, seus planos foram frustrados, seus poderes eram limitados, os seus intelectos se tornaram inúteis e os seus reinos eram todos transitórios. Imagina o único rei que ainda está hoje. O único reino que não é transitório é o de Jesus. Por isso que seria impossível Herodes assassinar aqueles homens. Aí a gente vê também a reação dos magos. Daqueles homens que talvez não era para estar esperando o Filho de Deus, porque eles não eram judeus. Mas como o evangelho havia alcançado aqueles homens, o verso 10 vai dizer então que aqueles homens receberam a estrela. Quando eles voltaram a ver a estrela, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. E aqui nós temos mais um ensino. Porque enquanto a história em Herodes despertava medo e ódio, nos escribas, nos judeus, estava despertando indiferença. Imagina, o rei dos judeus, o rei que eu tanto esperei, está para nascer em Belém, eu nem vou visitá-lo. Então, os escribas, os judeus tiveram indiferença, o povo teve indiferença. Aqueles homens que representam eu e você, gentios, eles receberam a notícia de forma alegre. O verso 10 vai dizer que era tamanha alegria que existia um intenso júbilo naqueles homens. Olha, conta-se uma história que um homem viajava pelo deserto há muitos dias, sedento, cansado, quase sem forças. Ele já não tinha mais esperanças de encontrar água. Mas, de repente, à distância, ele viu o brilho de algo reluzindo, cambaleando, já sem força. Ele foi em direção àquela luz e, quando chegou perto, viu uma nascente jorrando. Ajoelhou-se e bebeu. E, naquele instante, toda a sua dor, toda aquela canseira, transformou-se em alegria. Transformou-se em intenso júbilo, porque havia encontrado a fonte que estava dando vida. Assim é todo homem, todo gentil, todo moçoroense, nós podemos dizer assim, que se encontra com Cristo. Aqui nós temos um ensino que muitos passam pela vida como Herodes, preocupados com o trono, preocupados com os seus poderes, preocupados com o seu dinheiro, preocupados com os seus palácios, preocupados com o seu próprio nome. Outros passam pela vida como os escribas. Eles conhecem as Escrituras, conhecem a palavra de Deus, mas seus corações estão frios e distantes. Mas aqueles que verdadeiramente se encontram com Cristo se alegram, como esses homens fizeram. Porque entenderam que em Cristo está a vida, e fora dele não há como ter vida. Como disse Jesus em Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nós, como cristãos, precisamos sempre estar governados por essa alegria, que é de adorar a Deus. Então, quando o coração humano encontra o verdadeiro tesouro, não há nenhum deserto que traga sede ou que apague essa alegria. Aqueles magos, então, viajaram quilômetros, enfrentaram verdadeiros perigos, mas quando finalmente viram a estrela e encontraram um menino, eles viram que toda aquela viagem cansativa valeu a pena. E no verso 11, nós estamos próximo de encerrar. No verso 11, talvez está aquilo que Mateus considera mais importante. O verso 11 vai dizer que aqueles homens, entrando na casa, lembrem daquilo que eu falei, nisso aqui, Jesus já não era um bebezinho, muito provavelmente já estava correndo aí
para cima e para baixo como Maitê, porque os magos vão dizer que a estrela apareceu por volta de 2 anos. A gente tem que lembrar que quando Herodes manda assassinar os meninos, ele manda assassinar os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque é muito provável que aquela estrela já havia aparecido há uns 2 anos. Então, vê só, essa viagem desses homens podem ter durado meses, ou podem, na pior das hipóteses em relação ao tempo, ter durado 2 anos. Então, Jesus aqui já estava correndo, já estava fazendo coisa que criança fazia. Vocês já pensaram que os primeiros passos de Jesus foram os primeiros passos dele para a cruz? Isso é tão grandioso nós pensarmos que o Natal não representa somente o nascimento do Salvador, mas já representa a sua morte. Aquele que um dia nos salvaria morrendo naquela cruz. Mas o verso 11 vai dizer que esses homens, ao se encontrar com Jesus e sua família, estava Maria, José presente, aqueles homens não se ajoelharam diante da estrela, não se ajoelharam diante de Maria, mas a palavra vai dizer que eles prostraram-se, no verso 11, e adoraram ao menino. E naquele momento, eles abriram, então, os seus tesouros, né? Algumas coisas desse texto, até o verso 12, nós vimos que ficaram encobertas. Mateus não vê a necessidade de falar absolutamente tudo. Ele não diz como era essa estrela, como nós falamos. Ele não diz os nomes dos magos, quantos eram. Mas uma coisa que Mateus deixou bem claro, que é a principal lição desse texto aqui, é que aqueles homens foram para adorar o menino. Fala uma história de que um artista famoso passou anos pintando o que seria sua obra-prima, sua principal obra. Ele retratou paisagens, montanhas, rios e pessoas. Cada detalhe daquela imagem era perfeito. Quando o quadro foi finalmente revelado ao público, todos ficaram admirados com a beleza daquele quadro. Todo mundo prestava atenção nas cores, na técnica, na profundidade. Mas algo curioso aconteceu. Poucos perceberam o detalhe que tinha naquela pintura. Quase escondido pela luz, pelo reflexo e pela composição, havia a figura de um homem simples, representando Jesus. Aí, quando muitos disseram que não tinham percebido, o artista, o dono da obra, disse: vocês se encantaram com um cenário, mas perderam o foco do quadro. Meus irmãos, quantas vezes nós fazemos isso, né? Admiramos o cenário, os dons que Jesus nos dá, as conquistas que nós temos, os prazeres, e esquecemos do principal, que é adorar a Deus. Paulo, em Efésios, capítulo 1, versos 5 e 6, vai dizer que Cristo nos predestinou para filhos de adoção, ou melhor, que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para louvor de sua glória. Eu, você. Se nós, um dia, o mundo está cheio de pessoas que estão passando por problemas existenciais, com várias depressões, porque muitas das vezes não se conhecem mais. Não sabem para que vieram para esse mundo. Não sabem para onde vão depois que passam por esse mundo. Mas a Bíblia vai nos revelar que o fim principal do homem, o fim principal meu e seu, é de adorar a Deus. Então, todos esses versos quer dizer exatamente isso. Esses magos, eles não precisaram ver a grandiosidade humana para adorar esse menino. Um dia, esses homens levaram um presente para Cristo. Eles ofereceram aquilo que eles tinham de melhor. Mas no último dia, quem receberão os presentes serão esses homens. Um dia eles levaram ouro, incenso, mirra. Mas no último dia, na segunda vinda de Jesus, esses homens receberão um maior presente, que se chama a coroa da vida. Não tem como, meus irmãos, não ficar surpreso em uma história que muitas das vezes a gente acha que é uma história infantil, né?
Nós estamos tão acostumados a ver o nascimento de Jesus, a ver a visita desses homens, mas esquece da profundidade que a palavra de Deus tem para nos falar. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração e depois cantarmos, sempre atentos e com a ideia de que nós devemos adorar este Deus maravilhoso.